Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. A primeira grande bomba que sacode o futebol paraense nesta temporada vem em forma de uma transferência inesperada, que já está dando o que falar nos bastidores. Matheus de Vargas, ídolo absoluto do Paysandu, aquele meio-campista que sempre fazia a torcida vibrar, agora veste a camisa do maior rival regional, o Clube do Remo. A notícia caiu como um raio em Belém, provocando uma onda de reações nas redes sociais, desde fãs perplexos até comentaristas esportivos debatendo o que levou um jogador tão identificado com o Papão a dar esse passo considerado quase impensável. A movimentação já vinha sendo especulada discretamente nos bastidores do futebol paraense, mas ninguém esperava que se concretizasse tão rapidamente. Para o Paysandu, a saída de Vargas representa não apenas a perda de um talento técnico de alto nível, mas também um golpe no coração emocional de sua torcida. Entre memes, desabafos e discussões acaloradas em grupos de torcedores, o assunto dominou as redes como poucas vezes se viu. A sensação de traição é real, e muitos tentam entender se foi uma questão financeira, ambição esportiva ou simplesmente uma oportunidade que Vargas não podia recusar, mas o fato é que a imagem do jogador agora está diretamente ligada a uma nova narrativa, completamente oposta àquela que construiu com o Papão. A transferência de Matheus de Vargas para o Remo não é apenas um movimento de mercado, é um terremoto emocional que provoca questionamentos sobre lealdade, amor à camisa e estratégias de carreira. Quando se trata de ídolos regionais, cada decisão fora dos gramados é amplificada, transformando rumores em manchetes e manchetes em discussões intermináveis. As redes sociais se incendiaram, com torcedores do Paysandu expressando uma mistura de incredulidade e revolta, enquanto a torcida do Remo celebra como se tivesse acabado de ganhar a Copa do Mundo. Nos bastidores, há quem diga que Vargas foi convencido por promessas de protagonismo imediato, condições financeiras mais vantajosas e a chance de disputar competições importantes em uma equipe que quer retomar seu lugar de destaque no cenário estadual e nacional. Especialistas comentam que, para um jogador na fase que ele está, essa decisão poderia ser vista como estratégica, mas a dimensão emocional que envolve a rivalidade histórica entre Paysandu e Remo transforma essa escolha em algo muito além de simples números. Assim, a história de Matheus de Vargas muda de página de maneira abrupta, e cada treino, cada entrevista e cada toque de bola com a camisa azul do Remo agora será observado com lupa, como se cada gesto tivesse o peso de uma declaração silenciosa sobre sua mudança de fidelidade. Nos corredores do futebol paraense, o nome de Matheus de Vargas agora está sendo sussurrado com tons diferentes, dependendo do lado que você escuta. Enquanto alguns narradores e comentaristas exaltam a ousadia da jogada, outros apontam para o simbolismo da traição, fazendo comparações históricas com transferências polêmicas que marcaram o futebol brasileiro. O ambiente está carregado, com entrevistas de ex-colegas e dirigentes sendo analisadas frase por frase, procurando pistas sobre se houve algum descontentamento anterior ou se tudo foi uma surpresa completa para a direção do Paysandu. A repercussão não se limita apenas à mídia, mas ecoa nos bastidores dos treinos e nos torcedores que acompanham cada passo do ídolo que mudou de camisa. Há quem diga que essa transferência vai redefinir a própria forma como se encara a relação entre clube e jogador, trazendo à tona debates sobre profissionalismo, paixão e estratégia de carreira. Cada lance de Vargas com o Remo será agora carregado de expectativa e curiosidade, com a torcida adversária questionando sua entrega, enquanto a nova torcida observa com a esperança de que ele possa ser o maestro que conduz o time a vitórias que há tempos parecem distantes. A narrativa do futebol paraense, nesse momento, se encontra em um ponto de inflexão, com Matheus de Vargas no centro do furacão midiático e emocional. O impacto emocional dessa mudança é gigantesco, e não se limita apenas à percepção dos torcedores. Para o Paysandu, a saída de Vargas significa uma reorganização completa de seu meio-campo, onde antes reinava a criatividade, a visão de jogo e a liderança silenciosa do jogador. Agora, a diretoria terá de buscar alternativas, investir em jovens talentos ou negociar novas peças, enquanto tenta acalmar uma torcida que sente o peso da perda de um ídolo. Para o Remo,
Por outro lado, a chegada de Vargas é um sopro de esperança, quase um símbolo de que o clube pode almejar resultados maiores e disputar com mais intensidade os campeonatos estaduais e regionais. O curioso é que, apesar da rivalidade acirrada, a torcida azul parece disposta a esquecer o passado e abraçar o presente, acreditando que a experiência e o talento do jogador compensarão qualquer lembrança de fidelidade anterior. Essa dualidade cria um cenário repleto de tensão dramática, onde cada partida se transforma em um capítulo de uma novela esportiva que ninguém quer perder. A presença de Vargas em campo será analisada não apenas por seu desempenho técnico, mas pelo significado emocional que carrega, transformando cada passe, cada finalização e cada assistência em símbolos de uma narrativa maior que ultrapassa o simples jogo. Entre especulações e análises de especialistas, surge a pergunta inevitável: o que realmente motivou Matheus de Vargas a vestir a camisa do Remo? Seria apenas uma questão financeira, uma estratégia de carreira ou há elementos pessoais e emocionais envolvidos? Nos bastidores, comenta-se que o jogador teve conversas longas e detalhadas com a direção do Remo, onde foram apresentadas metas claras, planos de crescimento e oportunidades de se tornar referência dentro do clube, algo que poderia não ter sido possível no Paysandu neste momento. Enquanto isso, a torcida do Papão continua dividida entre aceitar o destino do jogador e questionar se a lealdade do ídolo foi realmente testada. A situação cria uma narrativa de tensão constante, onde cada palavra, cada gesto ou publicação nas redes sociais é cuidadosamente interpretada, gerando debates intermináveis sobre caráter, profissionalismo e emoção. É como se a história do futebol paraense tivesse encontrado um novo capítulo, cheio de suspense, drama e uma pitada de polêmica, capaz de manter os torcedores grudados em cada notícia, cada rumor, como se fosse um roteiro de cinema esportivo que se desenrola em tempo real, sem previsão de fim. Enquanto as discussões fervem, os próximos jogos prometem ser um verdadeiro teste de fogo para Matheus de Vargas. A cada aparição em campo com o Remo, as câmeras, os comentaristas e os torcedores estarão atentos não apenas à sua técnica, mas à forma como ele lida com o peso simbólico de sua transferência. É uma situação delicada, onde qualquer erro ou acerto será interpretado com camadas de emoção e história, tornando o simples ato de jogar futebol algo carregado de significado profundo. A expectativa é que Vargas consiga equilibrar sua habilidade natural com a pressão emocional, mostrando que é capaz de honrar a nova camisa sem perder a identidade que construiu ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, a torcida do Paysandu acompanhará cada lance com um misto de saudade e crítica, lembrando com nostalgia dos momentos em que o jogador era sinônimo de orgulho e inspiração. Assim, o futebol paraense entra em um período de observação intensa, onde cada notícia, cada rumor e cada decisão dentro e fora de campo se transforma em material para debates intermináveis, deixando claro que a história de Matheus de Vargas com o Remo é muito mais do que uma simples transferência. Nos bastidores, os rumores sobre Matheus de Vargas ganham contornos ainda mais complexos à medida que surgem especulações sobre o impacto da transferência no equilíbrio emocional das torcidas. Entre conversas de bar, grupos de WhatsApp e análises nas redes sociais, a narrativa que se forma é de uma verdadeira saga, o ídolo que virou alvo de críticas por uma decisão que alguns chamam de traição e outros de ousadia. Analistas esportivos comentam que a chegada de Vargas ao Remo pode ser um divisor de águas para o clube, trazendo não apenas qualidade técnica ao meio-campo, mas também experiência e liderança em momentos cruciais, sobretudo em jogos decisivos. Ao mesmo tempo, para o Paysandu, a sensação é de vazio emocional, como se uma peça essencial de sua identidade tivesse sido retirada de forma inesperada. Cada notícia, cada entrevista e cada comentário viralizado alimentam o clima de tensão, mantendo a história viva e constantemente em evidência. A transferência de Vargas não é apenas uma movimentação de mercado, é um evento social, cultural e emocional, capaz de redefinir a forma como os torcedores vivem o futebol paraense. A expectativa, portanto, é de que os próximos capítulos dessa novela se desenrolem com intensidade máxima, provocando debates intermináveis sobre lealdade, estratégia e emoção. Enquanto a poeira inicial da transferência ainda paira no ar, surgem comentários sobre a postura de Matheus de Vargas nas primeiras semanas com o Remo, cada treino sendo observado como se fosse uma partida oficial.
fontes dentro do clube azul revelam que o jogador já vem participando ativamente das estratégias do técnico, mostrando versatilidade, visão de jogo e capacidade de adaptação, mesmo diante da pressão enorme que acompanha cada gesto seu. Torcedores rivais, que antes idolatravam Vargas no Paysandu, agora analisam com atenção os primeiros passes, lançamentos e movimentações, tentando medir se o talento se mantém intacto ou se a mudança de camisa afetará seu rendimento. Entre rumores de bastidores, há quem especule que a diretoria do Remo está planejando lançar campanhas promocionais envolvendo o novo reforço, aproveitando o impacto midiático da transferência para fortalecer a imagem do clube e atrair novos torcedores. Por outro lado, comentários críticos apontam que a pressão psicológica sobre Vargas será intensa, e que cada erro poderá ser explorado como prova de arrependimento ou de inadequação à nova equipe. Assim, o meio-campista se encontra no epicentro de um furacão de expectativas, críticas e esperança, em um cenário que mistura futebol, emoção e estratégia de carreira de forma inseparável, criando uma narrativa que promete ser lembrada por anos. Os torcedores do Paysandu, por sua vez, continuam vivendo uma montanha-russa de sentimentos, entre a revolta e a nostalgia dos momentos em que Matheus de Vargas representava esperança, liderança e habilidade em campo. Entre discussões acaloradas em fóruns esportivos e redes sociais, surgem comparações com transferências históricas que chocaram torcidas rivais em outros estados, reforçando a ideia de que, para a torcida bicolor, essa perda transcende o futebol técnico e toca o emocional profundamente. Muitos lembram das jogadas memoráveis, dos passes precisos e da capacidade de Vargas de mudar o rumo de partidas importantes, e agora a frustração se mistura com uma curiosidade inevitável sobre seu desempenho no Remo. Enquanto isso, surgem análises de comentaristas que destacam o profissionalismo do jogador, sua coragem de enfrentar novos desafios e a visão estratégica de buscar crescimento e protagonismo, mesmo em meio à rivalidade. Esse conflito entre emoção e racionalidade transforma cada jogo, cada treino e cada notícia sobre Vargas em material para debates intermináveis, alimentando o burburinho que só aumenta conforme os dias passam. A narrativa construída em torno dessa transferência é complexa, carregada de simbolismo, história e impacto cultural, consolidando o episódio como um dos momentos mais comentados do futebol paraense nos últimos anos. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. No cenário esportivo, o movimento de Matheus de Vargas para o Remo também reacende discussões sobre a importância da gestão de carreira no futebol brasileiro, especialmente em regiões onde a rivalidade entre clubes é intensa e histórica. Especialistas destacam que, embora a transferência seja vista por muitos como uma traição, ela também representa uma decisão estratégica de um jogador que busca novas oportunidades, visibilidade e desafios diferentes, algo que é fundamental para a longevidade da carreira de atletas profissionais. Entre rumores de bastidores, comenta-se que Vargas recebeu propostas detalhadas sobre seu papel no time azul, incluindo liderança dentro de campo, participação em decisões táticas e oportunidades de se tornar referência técnica para os mais jovens. Essa abordagem reforça a ideia de que, por trás do impacto emocional da mudança, há também planejamento, negociação e visão profissional. A repercussão mediática, com memes, vídeos e debates acalorados, mantém o assunto em evidência, reforçando que cada passo do jogador será monitorado de perto, não apenas por fãs apaixonados, mas também por especialistas, jornalistas e clubes concorrentes que observam atentamente cada movimentação. A saga de Vargas ilustra, portanto, como uma simples transferência pode se tornar um fenômeno de múltiplas dimensões, envolvendo emoção, estratégia e narrativa esportiva em uma combinação explosiva. Além disso, a repercussão do caso transcende os gramados, alcançando a sociedade como um todo, com a rivalidade entre Paysandu e Remo sendo debatida em contextos inesperados, desde programas de rádio até rodas de conversa em cafés e praças. Cada aparição pública de Vargas, seja em entrevistas, treinos abertos ou jogos amistosos, é interpretada com lentes múltiplas, como se cada palavra, gesto ou sorriso carregasse mensagens ocultas sobre sua fidelidade, motivação e perspectiva de futuro. Torcedores e comentaristas especulam sobre possíveis impactos psicológicos na equipe, questionando se a presença de um ex-ídolo bicolor pode gerar tensões internas ou,
ao contrário, inspirar o grupo a alcançar objetivos mais ambiciosos. Enquanto isso, a mídia esportiva mantém o caso em destaque, com reportagens detalhadas, análises de desempenho e debates que misturam opinião e especulação, ampliando o burburinho que já se tornou quase um fenômeno cultural. Nesse cenário, Matheus de Vargas não é apenas um jogador de futebol, ele se transforma em símbolo de um capítulo intenso e cheio de nuances do futebol paraense, capaz de gerar discussões intermináveis sobre paixão, lealdade, estratégia e o peso emocional que uma simples troca de camisa pode representar para torcedores, clubes e comunidade esportiva. À medida que os próximos jogos se aproximam, a expectativa atinge seu ponto máximo, com todos os olhares voltados para o desempenho de Vargas no Remo. Cada passe, cada lançamento e cada jogada estratégica será analisada com atenção minuciosa, não apenas pelo talento técnico, mas pelo simbolismo que carrega sua mudança de clube. A narrativa se desenrola como uma trama complexa, onde cada resultado em campo pode reforçar ou enfraquecer a percepção de traição ou coragem atribuída ao jogador. Torcedores dividem-se entre críticas severas, expectativas elevadas e uma curiosidade quase insaciável, enquanto especialistas discutem a capacidade de Vargas de se adaptar ao novo ambiente, influenciar positivamente o time e lidar com a pressão intensa que acompanha a rivalidade histórica entre Paysandu e Remo. Entre rumores de bastidores e especulações midiáticas, a história se mantém viva, transformando cada partida em um capítulo novo, repleto de tensão, emoção e drama esportivo. No final das contas, o que parecia ser apenas uma transferência se revela um fenômeno narrativo que vai além do futebol, envolvendo emoção, estratégia e a complexa relação entre ídolo, torcida e legado. Assim, Matheus de Vargas se estabelece no centro de um furacão que continuará a gerar burburinho, debates e histórias memoráveis por muito tempo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!